Olá a todos, dar aqui uns segundinhos para as pessoas irem entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas. O meu nome é Ana Ferreira e vou contar aqui um bocadinho a minha história, sendo psicóloga de formação, como é que eu aliei este trabalho com a psicologia, com o desenvolvimento espiritual, que me levou a desenvolver uma terapia que é a cura cristalina, que foi evoluindo e também sendo adaptada às constelações, também tenho desenvolvido um método das constelações cristalinas e, por último, tendo fundado a Escola Cristalina. Também vou partilhar um pouco, como psicóloga, o como vou me especializar na área do abuso narcísico e do stress pós-traumático complexo. Então vai ser uma partilha, uma mistura de uma partilha pessoal dos meus desafios, das coisas que eu descobri que me ajudaram a ultrapassar os meus desafios e também uma parte mais técnica dos saberes, do conhecimento que eu fui descobrindo que me faziam sentido e que me ajudaram basicamente a eu estar viva, não é? Estar vivo na Terra, vivo, ligado à força de vida, não é um desafio fácil para muitos de nós. E é um dever. O meu outro projeto, no qual eu trabalho com a minha equipa, mais a parte da vibração cristalina, mais especificamente. Então sejam bem-vindos, podem ir escrevendo nos comentários aquilo que estão a sentir ou algumas questões que tenham, sintam-se à vontade. Eu, naquilo que me for possível, vou acompanhando os comentários e também vou respondendo. Alguns de vocês acredito que já me conheçam de alguns anos, outros mais recentemente, outros pode ser que só me estejam a conhecer agora. Então vou tentar ser focada para conseguir resumir aquilo que eu tenho a apresentar, que é muito. Eu tenho 47 anos e já tenho muita caminhada na vida, muita experiência de vida, o que é a mesma coisa que dizer que já passei por coisas complicadas. Deu aqui que a escola cristalina não pode aderir, podes voltar a tentar, Susana, que eu volto a dar a tua entrada aqui. Só um bocadinho, desculpem lá, para ver se consigo dar a entrada também com a escola cristalina antes de começar. Ok, voltei a dar a entrada. Agora sim. Agora sim. Um beijinho, até já. Um beijinho. Agora eu vou começar então esta partilha. Então, por onde é que eu hei de começar? Hei de começar por dizer que eu reconheço que eu sofro de stress pós-traumático complexo. E o que é isso? Stress pós-traumático complexo, tal como o nome indica, é algo complexo, mas que eu vou tentar explicar de uma forma simples. Também nós ouvimos falar em stress pós-traumático, usualmente associado a quem passou por traumas de guerra, não é? A quem vem das guerras, das batalhas e passou por situações muito difíceis e dolorosas e volta para a sua vida normal, mas vem traumatizado, como se o seu sistema nervoso, ou a sua parte mental, a sua parte emocional ainda estivesse muito reativa, como se houvesse uma parte da pessoa que estivesse ainda presa, por assim se dizer, naquele ambiente de guerra, de batalha. Então, o stress pós-traumático complexo, olá Ana, Albina, olá a todos, é a situação em que a pessoa realmente viveu muitos anos, se não uma vida inteira, nesse ambiente de guerra, muitas vezes em ambiente familiar e usualmente começa logo com a família de origem, não é? Com o lar em que cresceu, com o lar em que viveu. Então a pessoa está diariamente, enquanto criança, debaixo de uma situação
de alto stress, de medo, de ansiedade, porque sabe que não está num lugar seguro. E muitos de nós, em níveis diferentes, crescemos nestes lares. E aquilo que acontece, e apesar de eu me ter sentido uma grande fatia, uma grande porcentagem da minha vida, uma pessoa feliz, com uma família feliz e em que tudo estava bem, e de facto eu consegui ir tendo muitos sucessos na vida, já vou falar sobre isso. Eu não via na minha vida, olhando para mim e para a minha vida, alguém com problemas, porque efetivamente eu conseguia alcançar de uma maneira geral aquilo que eu desejava, tanto a nível de estudos, como a nível profissional, sempre fui reconhecida, tanto na escola, era das melhores alunas da turma sempre, profissionalmente também sempre fui reconhecida pelo meu bom desempenho, tive várias situações de namoro, portanto eu não me sentia uma pessoa com dificuldade em gostar dos outros ou em os outros gostarem de mim. No entanto, com o passar dos anos, eu fui-me apercebendo que eu não era assim tão equilibrada como eu pensava, nem a minha vida era assim tão equilibrada como aparentava. E foi isso que me levou a estudar mais profundamente o tema do abuso narcísico e que me levou depois ao stress pós-traumático complexo, onde eu acabei por descobrir que eu exibi imensos sintomas que eu não reconhecia como sintomas. Isso é o mais absurdo. Eu via, e a sociedade muitas vezes vê, como uma grande qualidade. Então, quando uma criança cresce num ambiente em que existe um narcisista na família, por vezes existem mais, as pessoas tendem, vão desenvolver stress pós-traumático complexo, que inclui sintomas como ansiedade, um excesso de adrenalina, porque a pessoa está sempre em hipervigilância, também pode desenvolver sintomas depressivos, quer se aperceba disso ou não. No meu caso, sempre fui uma pessoa muito alegre e continuo a ser, com muito sentido de humor, muita força de viver. E então esses sintomas de depressão estavam mais escondidos. No meu caso, e no caso de muitas pessoas que passam por estas situações, manifestam-se por um cansaço extremo, que pode não estar sempre presente, mas que quando chega provoca uma espécie de paralisia, em que a pessoa não consegue fazer nada, fica prostrada. No entanto, como muitas vezes é uma situação temporária, ou é só um dia, ou algumas horas, e no dia a seguir a pessoa levanta-se, é o bora lá, e acho que quem me conhece há mais tempo sabe que o bora lá faz muito parte da minha maneira de ser, que eu por isso sempre em pé, já tive esta alcunha até, porque caio, bato no fundo, mas se for preciso no dia a seguir já me levantei, estou cheio de sonhos, siga para a frente, abri caminho, a vida é para a frente. Não me apercebia que isto também é um sintoma, porque quando uma criança cresce em ambientes mais difíceis e onde existe uma violência emocional muitas vezes disfarçada, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu não era agredida fisicamente, por exemplo, não é? Então, muitos de nós pensamos ainda nesta geração, não me bateram, não passei assim, não havia porrada na minha casa, o meu pai não era alcoólico, percebem esse tipo de situações, eu tive uma família feliz. E às vezes não nos apercebemos de coisas mais profundas que estão a passar, que muitas vezes só mais tarde na vida é que nós nos vamos aperceber do que é que aquilo nos causou e como isso nos formatou para estarmos na vida de uma forma hipervigilante e muitas vezes até demasiado guerreira. Percebem? O que é que eu quero dizer com demasiado guerreira? Como aconteceu a mim, permite-nos alcançar vitórias em quase todas as situações na vida, porque uma pessoa aprendeu a vencer e a lutar para ocupar o seu lugar no mundo, então isso de alguma forma é desnatural. Então por esse motivo, em pessoas com o tipo de personalidade que eu tenho, esses sintomas de ansiedade, de depressão ficam mais escondidos, mas estão lá. E às vezes aquilo que nos faz ter tanto sucesso na vida está na origem precisamente de traumas de infância, porque uma pessoa aprendeu, olá Jorge, porque uma pessoa aprendeu a ter de sobreviver, não é? E uma criança ter de aprender a sobreviver no seu próprio lar não é lá muito natural, não é? Devia ser o lugar mais seguro e para muitos de nós não é. Então, outros dos sintomas que se manifestam de stress pós-traumático complexo é em dores no corpo. Não estou a falar daquelas dores, por exemplo, nas costas, que uma pessoa está o dia inteiro ou sentada na mesma posição ou fazer um grande esforço físico. Eu estou a falar de dores que são psicossomáticas e dores nas costas são muito presentes. E aqui em cima, nas omoplatas, quase toda a gente diz, isto é excesso de tensão. Ok, mas o que é esse excesso de tensão? Não é? Porque muitos de nós cresceram e desenvolveram-se ao longo da sua infância e chegam à vida adulta sem saberem o que é sequer estar relaxados,
porque estão sempre tensos, porque sente-se um ambiente em que há uma ameaça iminente. E aí entramos no campo do narcisismo e de como o narcisista ou narcisistas atuam dentro de uma família. Quando fala-se muito em narcisismo do ponto de vista de senso comum, com uma pessoa sendo autocentrada ou mais egoísta, mas o narcisismo vai muito para além disso. O narcisista é uma pessoa que tem uma perturbação de personalidade, no qual a pessoa não consegue mesmo pôr-se no lugar do outro. Falta de empatia. A pessoa também não está realmente conectada ao seu verdadeiro eu. A pessoa que desenvolve uma máscara para sobreviver na vida e com o passar dos anos acredita que essa máscara é o seu eu verdadeiro. E de todas as vezes que a vida ou outras pessoas a vão confrontando com essa máscara, a pessoa reage muito mal. Eu não estou a falar de pessoas que não gostam de estarem sempre a ser criticadas, isso é natural, eu não gosto de quem é que gosta, não é? Eu estou a falar de pessoas que, quando confrontadas com a realidade, a negam em coisas sérias, não é? Vou-vos dar um exemplo de algo que um narcisista faz. Um narcisista é capaz de estar a agredir uma pessoa, por exemplo, estar a gritar com uma pessoa, estar a ofendê-la, estar a humilhá-la, e quando a pessoa diz, estás-me a maltratar, para com isso, uma coisa tão simples como esta, o narcisista vira a coisa para, estás-me a atacar, olha o ódio que tu tens de mim, estás cheio de raiva de mim, e a pessoa que estava a ser a vítima, para além de estar a ser vitimizada, ainda é acusada de estar a ser agressora, quando está só apenas a pedir ao outro para parar. Então, este tipo de situações são típicas quando estamos a lidar realmente com um narcisista. O narcisista não é capaz de olhar para si próprio nem para as suas ações e, pior, tudo aquilo que o narcisista está a fazer ao outro de agressão ou de abuso, ele culpabiliza o outro de lhe estar a fazer isso a ele. E por isso é que às vezes o abuso narcísico demora tanto tempo a se perceber o que é, porque principalmente quando isto nos acontece quando nós somos crianças e alguém nos agride, muitas vezes, volto a dizer, não é fisicamente, é psicologicamente ou emocionalmente, e antes de uma pessoa perceber o que é que lhe aconteceu, já o narcisista está a acusar que a pessoa é que lhe está a fazer isso. Então, uma criança cresce muito confusa, não é? Porque ele é o meu pai ou é a minha mãe que me amam e me protegem, não é isso que a sociedade diz, os pais amam sempre os filhos, não é? Estamos na escola, temos o dia do pai, do dia da mãe, como os pais são bonzinhos, como as crianças devem amar sempre os pais, como os pais são sempre maravilhosos e estão sempre a fazer o melhor para nós. Depois sai-nos a fava do bolo rei, de estar a crescer numa família em que há alguém com esta perturbação de personalidade e em que as coisas não são bem assim. Muitas vezes os narcisistas escolhem um dos filhos, se tiverem mais que um filho, para ser o bode expiatório e o outro para ser a criança dourada que está sempre protegida perante tudo. Outras vezes maltratam todos. Porquê é que é tão típico isto acontecer em relação à criança? E quando pensam, um pai ou uma mãe não faria isto a um filho, não faria se fosse uma pessoa normal, não é? Se é uma pessoa com uma perturbação, não vai conseguir agir de forma normal, nem perante a mulher, nem perante um colega de trabalho, nem perante o pai, nem a mãe, nem perante os filhos, porque o amor aos filhos não está acima da perturbação mental que esta pessoa sofre. Okay? Então, esta criança vai crescer muito confusa, porque vai estar sempre tensa, porque ela, quando é agredida, não é algo que ela consiga entender o porquê, ok? Porque o narcisista corre-lhe mal o dia ou está chateado com alguma coisa, até com ele próprio, e vai descarregar na criança que ela é que está a fazer aquilo, e a criança fica muito confusa, não é? Eu, no caso do meu pai, ele verbalizava estas ofensas, não é? Verbalmente. Mas há outro tipo de situações muito comuns e muitas pessoas que eu já acompanhei, e isto é mais característico da mãe, mas também pode acontecer no pai, da mãe narcisista, que é usar a manipulação pela culpa, que é não verbaliza nada em relação à criança, mas está sempre a fazer a criança sentir-se culpada, como se a criança lhe estivesse sempre a falhar. Ai, o que tu me fizeste sentir, dás cabo do coração da tua mãe. Eu estou a falar em coisas em que a criança não fez nada, ok? E depois, como os narcisistas são bons em se queixarem e são as eternas vítimas, eles podem ser os maiores agressores, mas eles vão sempre falar deles próprios como serem as vítimas. O que é que acontece?
perante até a restante família, sejam outros membros da família que vivem na mesma casa ou outros familiares próximos, até porque o narcisista ou a narcisista ou é sempre um bom vivan perante os outros, é uma pessoa porreiraça, é bem disposto ou é bem disposta, ou é aquela pessoa que ajuda sempre e chega à casa dos outros e leva sempre bolinhos e trata sempre tudo, percebem? São pessoas que perante os outros sabem apresentar a máscara de pessoas impecáveis. O problema do narcisista é sempre no seu contexto íntimo, ok? Com aqueles que lhes são mais próximos dentro dos próprios lares. E ninguém está numa situação tão desprotegida como uma criança, portanto, são alvos fáceis. O que é que acontece numa criança, como foi o meu caso, que cresce neste ambiente? Nós crescemos a sentir-nos culpados de tudo e de nada. Portanto, se hoje em dia você é um adulto que tem tendência a se sentir culpado por tudo, mesmo quando racionalmente sabe que não tem responsabilidade nenhuma perante uma situação, ou tem de marcar um limite perante alguém, educadamente, não é? Mas a pessoa está a fazer algo que é desconfortável para si, está a abusar de um limite seu e você lhe diz até isso educadamente, e você, mesmo sabendo que tem razão, se sente sempre culpado. É muito provável que tenha crescido num ambiente em que estas dinâmicas narcisistas estavam presentes. Eu chamo-lhes dinâmicas narcisistas porque aqui a responsabilidade nunca é só do narcisista em si, não é? Porque, por exemplo, uma criança tem um pai ou uma mãe que sofre desta perturbação e está sempre a ser acusado do que fez e do que não fez, ou é manipulado emocionalmente, ou é agredido psicologicamente e emocionalmente, mas o outro pai ou outra mãe saudável, perante a criança, a defende e diz a esse pai: para com o que estás a dizer, estás a ser injusto para a tua filha, isso não é real, isso não é verdade, isso não é assim. Ou vice-versa, ou esse pai impõe-se perante essa mãe, ok? A criança pode ficar confusa, mas pelo menos tem 50% de possibilidades de crescer a ter mais ou menos noção do que é real e do que é ilusão, do que é verdade e do que é mentira. Agora, o que é mais comum é o narcisista já foi tão manipulador que também já vergou o seu parceiro ou a sua parceira, já vergou também o companheiro ou companheira. Então, esse pai ou essa mãe, quando estas situações estão a acontecer, em vez de levantar a voz e defender a criança, pactua, não é? Não intervém, ou diz só pronto, tens de ter paciência, não irrites o teu pai, ou tem paciência, já sabes como é o feitio da sua mãe. Uma coisa típica que muitos de nós crescemos a ouvir é: isso são só palavras, não liga ao que ela diz, não ligues ao que ela diz, ou pronto, também não sejas assim, ela faz tudo por ti, percebem? E ninguém defende a criança. Então, quando nós somos crianças e temos vários adultos que nos amam e ninguém nos defende, qual é a tendência? Eu realmente devo estar errado ou errada, não é? E começamos a absorver uma culpa que não nos pertence a nós e podemos crescer com uma visão muito distorcida de quem nós somos, no nosso valor próprio, com consciência de nós mesmos. Ok? A coisa fica muito distorcida. Então, quando se diz muitas vezes um adulto devias ter mais autoestima ou mais amor próprio, em primeiro lugar a pessoa tem de saber quem é, não é? E se a pessoa teve espelhos à sua volta no seu ambiente familiar, espelhos distorcidos, a pessoa vai crescer com uma visão dela própria completamente distorcida, como aqueles espelhos, não sei se ainda existiam nos circos, ou que nos tornavam uma figura mais guia, ou mais achatada e mais larga, não é? Nós não crescemos com uma visão real de quem nós somos. E outra situação, não foi a minha, mas que também acontece a quem cresce com um pai ou uma mãe narcisista, é se em vez de ter sido o bode expiatório, foi a criança dourada. O que é a criança dourada? É aquela em que os pais ou as mães projetam tudo do bom e do melhor, não é? Projetam nos filhos maravilhas, mesmo que aquela criança não esteja a manifestar determinado talento ou determinada qualidade, está sempre a ser elogiada como se ela fosse o máximo ou ele fosse o máximo. Claro que esta pessoa também vai crescer com uma visão de si mesma distorcida e muitas vezes a sentir-se uma fraude a vida inteira, porque há algo nela que sabe que por mais que ela se esforce, ela nunca vai estar à altura daquela imagem que lhe ofereceram dela mesma e que ela vai ter que manter essa máscara inconscientemente para continuar a ser amada, não é? Porque o que os pais a fizeram acreditar foi: tu tens de ser o melhor ou espetacular ou lindo ou linda para tu seres amado. Então a criança vai se esforçar
para estar à altura daquela máscara que lhe foi atribuída. Também não vai ter amor próprio, provavelmente vai ser um adulto extremamente arrogante e com sérios traços de narcisismo. Okay? Quem cresce num ambiente assim com narcisistas ou desenvolve stress pós-traumático ou torna-se narcisista também. Pronto. Como é que isto acontece? Eu falo tanto disto porque não é só questão de apontar o dedo ou de julgar ou de estarmos a fazer uma caça ao narcisista, não é isso. É para quebrar estes ciclos, porque estes ciclos criam uma humanidade muito doente. E mesmo esta dualidade da vítima e do agressor, por exemplo, tudo isto gira à volta destas perturbações não identificadas, não é? E de uma vítima não identificada também, que vai desenvolver estratégias de sobrevivência ao longo da vida, que a dada altura do caminho, em vez de estarem a funcionar a seu favor, funcionam contra. Por exemplo, eu no meu caso, apesar de ter sido sempre reconhecida pela capacidade que eu tinha, por exemplo, imagina, eu trabalhei muito em desenvolvimento comunitário em bairros difíceis, em Lisboa e arredores, na margem sul. Bairros difíceis, onde há violência, que é aqueles bairros em que os técnicos não entram porque têm medo de apanhar porrada. Pronto. E eu era uma técnica jovem, não é? Psicóloga e tal, e eu não era de gabinete. Eu não tinha problemas nenhuns de ir para o meio do bairro. Eu ia para o meio das confusões. Percebem? Eu cheguei a ter uma situação, eu vou-vos dizer o depois e vou-vos dizer o antes. Eu cheguei a ter uma situação, ter entrado num bairro em que ninguém lá entrava, porque as assistentes sociais já tinham sido agredidas mesmo, e era um bairro em que existia imensos ciganos, daqueles ciganos de velha guarda que tinham vivido em terrenos a vida inteira e que de repente são realojados. Quem se lembra, essa altura das transições foi muito confusa, porque de facto eles estavam habituados a viver em contacto com a natureza e comunidade e de repente são colocados em prédios, parece que uma ideia boa, mas de facto isso quebrou muito os laços de comunidade que existem entre eles. Bem, isto também um sintoma de quem foi vítima há muitos anos. Eu tenho sempre uma explicação para os agressores, é facílimo, percebem? Isso também é um sintoma, sabem? Aquelas pessoas conseguem ter sempre empatia e ver o que está por trás do agressor. Bem, nós tivemos de treinar isso em crianças muito, não é? Alguns de nós treinámos muito isso. Porquê é que o meu pai me está a fazer isto? Porquê é que a minha mãe me está a fazer isto? Se ele me ama, se ela me ama, porquê é que está a fazer isto? Então, não é por acaso que eu segui psicologia, né? Não me é difícil entender o que está por trás. O que foi difícil foi eu, apesar de entender, marcar limites. E ser dura e muito firme a marcar limites firmes mesmo, quando é necessário. Isso é que foi o meu grande desafio. Então, nesse bairro, o que é que aconteceu? Eu cheguei lá e, pelos vistos, essa comunidade estavam todos muito zangados com as assistentes sociais, ou porque não lhes tinham dado a casa que elas queriam, ou qualquer coisa assim. E eu nem ia para lá com essa função. Então, era um bairro onde temos os homens a limparem espingardas no resto de chão, esse tipo de ambiente assim. E lá vou toda catita na minha vidinha. Houve um dia que eles perceberam que eu estava ligada à câmara e fizeram-me uma roda à minha volta. E começaram todos aos gritos comigo. E eu sei que ninguém se aproximou de mim, que aquilo era perto do outro bairro próximo, porque pensaram, coitada da rapariga, aquilo não lhe vai correr bem. O que é que me aconteceu? Eu chamei uma super-herói. Não mostrei medo absolutamente nenhum e bati de frente com todos. Aquilo era uma multidão. Eu agora olhando para trás, grande, corajosa, brava, louca, como é que eu não tive medo? Uma pessoa normal tinha saído embora, eu não tive medo nenhum. No dia a seguir volto lá e ninguém se aproxima de mim e eu começo a gritar com eles no meio da rua. Então, mas hoje ninguém se mete comigo, mas já não gostam de mim. A desafiá-los. Claro que fiz amizade com eles todos. Porquê? Porque não tive medo nenhum. Mas esta ausência de medo, ter uma multidão a vir contra nós, apesar de poder ser louvável e parecer algo elogiável, ai que corajosa, e não tiro o meu valor por isso, mas o que está por trás é o quê? Então eu cresci na família que eu cresci e eu vou ter medo disto. Não sou mais doidos com o meu pai, não tenho medo. Portanto, parece uma qualidade, mas também é um sintoma. Sabem? O não ter medo de vir um grupo inteiro em relação a nós, quer dizer, medo tive, mas contra-reagi logo. A reação normal de uma pessoa será congelar, né? Ou fugir. A minha reação é ficar lá a bater de frente, porque em casa nós temos por onde fugir. Não temos, né? Em casa e em crianças nós fazemos a escolha de fazer, não, quer dizer, não sei bem se é uma escolha. Acontece, ou ficamos esmagados, ou ficamos uma rocha.
não é? Mas essa rocha, com o passar dos anos, vai ter problemas, não é? Os sintomas mais cedo ou mais tarde vão surgir porque vão precisar de cura, não é? No meu caso, se mais alguém me chama, vamos chamar a Ana, porque a Ana consegue não sei o que, eu já... Não, mas a Ana consegue, mas a Ana não quer. Eu sinto-me, ao longo da vida, senti-me sempre como aquele guerreiro que pode ser lançado para a frente da batalha porque dá conta. Eu já não quero ser assim. Eu não quero estar nessas situações, independentemente de até conseguir dar conta da situação ou não. Não é onde eu quero estar, porque eu percebo de onde é que isso vem. Eu fui educada por um pai que, quando eu fui vítima de bullying e era uma zona complicada, em que normalmente era um grupo de 15 ou de 20 rapazes que me humilhavam, que me tratavam mal, e a toda a gente, né? É daqueles que acabam presos passados uns anos porque batem violentamente nas pessoas em bando. Né? E eu disse ao meu pai o que estava a passar, pedi ajuda, e a resposta do meu pai foi: tens que desenrascar sozinha, não mostres medo. Ora, eu estava desesperada, não é? Porque eu todos os dias tinha de passar por aquelas pessoas, e alguns deles estavam na mesma escola que a minha. Então o que é que eu fiz? Tinha à volta de uns 13 anos. Um dia passei pela rua em que eu tinha mesmo medo de passar, parei lá, olhei-os de frente e basicamente o que eu fiz foi algo do género: quantos são? Louca novamente. Mas a verdade é que eles nunca mais me tocaram. Percebem? Porque é estranho ver alguém com tanta coragem e com tanta bravura. Agora podemos fazer a leitura de duas formas. Ai, o teu pai tornou-te naquilo que tu és, que bom que te tornaste tão forte, tão bom que te tornaste tão guerreira. E eu digo assim, eu tive muita sorte de, ao longo da minha vida, nunca me ter acontecido nada de muito grave, porque isto é uma perfeita estupidez, não é uma criança, não é uma menina sozinha, que tem de se defender desta gente toda, não é? E o que é que ficou gravado em mim que não é nada interessante? Ninguém me protege. Eu tenho de dar conta sozinha, ninguém me protege. Imagina a tensão de uma pessoa que está sempre num ambiente de guerra e que tem que dar conta sozinha, lá está, de grupos, porque ninguém defende, porque o pai não defende, que está sozinha no mundo para se defender, não é? Isto é transformar uma criança num Rambo. Eu era uma menina, pois claro que tive fases da minha vida, ainda devia ser mais feminina, deixar um homem te proteger. Eu gostava que um homem me protegesse, mas a verdade é que o que é que acontecia? A maior parte dos que eu conheci ao longo dos anos, o que diziam era: tu tens força a mais, e isso assusta os homens. Eu não devia assustar porque eu não faço mal a ninguém. Mas de facto não cresci com a proteção de um pai, nem cresci a ser daquelas meninas ou jovens que está à espera de ser salva pelo seu príncipe encantado, não é? O príncipe encantado e o guerreiro que salva sou eu. Claro que isso também mexeu comigo a nível do equilíbrio entre o masculino e o feminino. Eu sou extremamente feminina, extremamente sensível. Toda eu, até formato físico, eu sou redondinha, tenho curvas, né? Sou rosadinha, muitas características muito femininas. Mas a personalidade que eu tive que desenvolver foi muito masculina. Não é que eu quisesse, eu fui atirada para essa situação. Ou ficava esmagada e sem autoestima, tive que descobrir uma espécie de super-herói interno. E há muita gente traumatizada por aí e cheia de sintomas e a precisar de repousar, de ser protegida, de ser amada, de ser cuidada, e que está e é reconhecida pelos outros como super-herói. Aliás, todas as histórias dos super-heróis iniciam-se por situações altamente traumáticas, em que eles, em vez de morrerem, sobreviveram e ficaram gigantes, descobriram capacidades, poderes, etc. que têm, não é? Então, eu já vou ler os comentários todos, está bem? Só para não interromper o raciocínio, eu já vou pegar no que vocês estão a partilhar. Uma pessoa traumatizada pode desenvolver características admiráveis, mas que não necessariamente lhe trazem felicidade. Porque felicidade é o quê? Felicidade é paz. E quem está traumatizado está sempre em hiperalerta, mesmo quando já não há motivos para estar. Não é? É uma coisa de... Lá está, eu tenho que estar pronta para me defender porque a agressão pode vir de qualquer lado. E quem cresce num lar com narcisistas cresce assim. Ora, outra coisa simultaneamente que me aconteceu é ter desenvolvido este lado guerreiro. Claro que também tem a ver, e agora pegando na parte espiritual e como situações repetidas que me aconteceram em trabalhos com constelações e que foram tocar a vidas passadas,
eu fui um guerreiro grande e possante e vitorioso em muitas vidas. Então, perante a situação de trauma, é como se a minha alma fosse rápido o acionar a questão do guerreiro e do ir, tipo Braveheart, e lá vou eu, não é? E do outro lado, as pessoas, apesar de estarem perante uma mulher e uma rapariga jovem e maneirinha, a reação até é de respeito. Por isso é que também nunca me aconteceu nada de grave, diria eu. É de respeito, porque a presença que ele está é realmente de um grande guerreiro. Simultaneamente, o que é que me aconteceu ao longo dos anos? E foi isso que eu aprendi a curar, e foi que eu cheguei à parte da cura cristalina e da vibração cristalina. Eu chorei todos os dias da minha vida, copiosamente, horrores. Eu adormecer um dia sem estar com os olhos inchados de tanto chorar, eu nem sei se tive algum dia da minha vida assim. Porque o sofrimento emocional era tremendo, medonho, medonho. Há muita gente que está num sofrimento emocional de não conseguir parar de chorar e não se sabe porquê, e era a minha situação. E eu olho para trás e penso assim, porquê é que eu estava assim? Porquê é que eu chorava tanto? Eu entrava em empatia com o sofrimento à minha volta, tipo, eu via alguém ser maltratado, eu ficava de rastos, via um cão na rua cheio de mazelas, eu ficava de rastos, e não era a questão de eu me querer fazer de vítima, eu não conseguia evitar estar naquele sofrimento tão profundo. Ora, agora pegando na minha história. Para além da questão do abuso narcísico, que é algo que nos fere profundamente no coração, e que eu acredito que em crianças nós podemos fazer a escolha de aguentar a dor emocional e não fechar o coração, ou fechá-lo para não sofrer. Quem perante o sofrimento fecha o coração para não sofrer, tendencialmente pode desenvolver traços de narcisismo ou tornar-se narcisista. Não estou a julgar, lá está. Eu compreendo. Há situações tão extremas que o que é que aquela criança pode fazer, né? Crianças que são violentadas pelo pai e pela mãe não têm um lugar seguro em lado nenhum. Às vezes o fechar o coração é uma estratégia de sobrevivência no sentido em que se a pessoa manter o coração aberto enquanto está a sofrer aquela dor emocional toda, pode se suicidar. E podem acreditar que o nosso aparelho é perfeito e perante o risco de suicídio da pessoa querer atentar contra a sua própria vida, a decisão do nosso sistema pode ser fechar o coração para não sentir nada. Aquelas pessoas que são orgulhosas e dizem podem me dizer o que quiserem, nada me toca, ok, podem ter desenvolvido uma carapaça dura, mas quando nós somos crianças e já não sentimos nada perante uma agressão de um pai ou de uma mãe ou aprendemos a lidar com isso, algo muito estranho se está a passar aí. Digo-vos isso porque hoje em dia atendo adultos que, através das partilhas que eu vou fazendo ou nos cursos em que participam comigo, acabam por identificar que eles próprios têm traços de narcisismo e eles não sabiam, não é? Então é um trabalho de paciência, traços, não narcisista absoluto. O narcisista absoluto já não foi uma pessoa que já passou para o outro lado, não consegue mesmo reconhecer a sua responsabilidade, etc. Eu estou a falar de pessoas que, apesar de reconhecerem em si tendências de manipulação, egoísmo, toxicidade, necessidade de controlar, são autoconscientes e responsabilizam-se por aquilo que estão a fechar aos outros, estão a fazer aos outros. E que se querem corrigir. Então é um trabalho de paciência terapêutica, na dança entre o terapeuta e quem está a fazer esse caminho, de se voltar a reprogramar para reagir de uma forma normal em relação ao exterior. Okay? Porque a pessoa o que aprendeu foi a não reagir de uma forma natural. O que também é bastante triste, digo-vos desde já. Agora tenho que perder o raciocínio que perdi, esperem lá. Vou tentar apanhá-lo. Estou aqui a andar para fazer rewind. Do chorar. A minha história tem um fator extra a esta situação do abuso narcísico, que é, eu fui operada ao coração quando tinha 11 anos. Tinha um problema congénito e fui operada ao coração. A minha vida está cheia de coisas maravilhosas, mas pronto, eu sou boa, muito boa, a ter empatia, porque eu realmente já passei por muitas coisas eu própria. Então, quando às vezes dizem, nem imagina o que é sentir isto. Eu não sei o que o outro está a sentir, porque cada pessoa é uma pessoa, mas tenho uma vaga ideia, podem acreditar, porque da lista de traumas eu acho que corri praticamente todos ao longo da vida.
Se isso é meu caminho de vida, provavelmente. Eu quero aprender a como transcender para poder ensinar e deixar a outros. Como é que se transcende, mas acho que é muito mais bonito nós não termos de passar por sofrimento e aprendermos a evoluir de outra forma. E se pessoas como eu, que passam por coisas muito difíceis e não morrem e conseguem aprender a transcender isto, o objetivo é ensinar a outros para outros não passarem por isto, percebem? Para a humanidade começar realmente a evoluir e a poder usar os seus recursos, a sua criatividade, o seu amor, os seus talentos, tudo aquilo que faz do ser humano um ser mágico neste planeta de infinitas possibilidades, para as pessoas poderem começar a usar estes recursos todos que a vida nos deu para criar algo fantástico para a humanidade, não é para estarmos a gastar a nossa energia toda, muitas vezes metade da vida, a tentar não ter vontade de morrer, percebem? Isto não tem nada de louvável, é muito triste, não é? Eu já que me aconteceu isso, estou a devolver, não é? Mas eu não sou uma entusiasta do sofrer e que sofrer é muito giro e que isso é que faz de nós quem nós somos. Não, eu já era quem eu era antes de eu ter nascido. Eu tenho isto muito consciente, não é? Eu já era quem eu era antes de eu ter nascido. Agora, se eu escolhi fazer este caminho para aprender como se faz, para poder devolver às outras pessoas, por favor, aproveitem, não é? E não andem para aí a sofrer para tentarem ser melhores pessoas, não é preciso. Por favor, percebem? Não é mesmo necessário. Ai, Ana, mas tu se calhar foste tomar noutras vidas, por isso é que está a acontecer. Anos e anos de terapia de alma que eu faço, já explorei onde é que está a minha culpa, onde é que está o meu karma, onde é que eu falhei, ainda não apareceu vez nenhuma. Pelos vistos, sou inocente, não estou a dizer que sou imaculada, mas nunca apareceu nada. Percebem? Então, porque é que isto me acontece? É por castigo? Não. É para eu ensinar outros, é por amor, não é por castigo. Falo de mim e a maior parte das pessoas que passam por situações traumáticas, a maioria, pelo menos que chega até mim, não tem historial de vidas passadas de ser agressor. Tem sim historial de ser a vítima. E o desafio é aprender a se defender. Okay? Esse é o desafio. Alguns têm historial de vidas passadas realmente terem feito grandes asneiras. Então, nesta vida, é melhorarem. Mas eu não acredito que o sofrimento ou que as agressões sejam algo para aplaudir. Essa é a minha visão das coisas, desde já isso claro. Então, o que é que aconteceu com a operação? Gostaram, um parênteses tremendo. O que é que aconteceu com a minha operação? A operação ao coração implica abrir a caixa torácica, né? Implica sarrar os ossos, apesar da operação ter corrido bem, implica sempre um nível de sofrimento bastante profundo. A nível de recuperação física, emocional, no plano da alma podem imaginar, né? Para o coração ser operado, o sangue tentar a passar por uma máquina, então durante algum tempo o nosso coração não bate. Então isto é um processo todo ele muito violento. Porque é que eu não fiquei traumatizada com a operação? Eu desenvolvi traumas profundos com a recuperação, porque estar a recuperar de uma situação destas, em que uma pessoa precisa estar rodeada de amor, precisa estar rodeada de carinho e estar num lugar seguro, e uma pessoa vai para uma casa onde há dinâmicas narcisistas, a pessoa não vai receber aquilo que precisa de todo, não é? Então, não vai ter compaixão, não, aliás, às vezes o narcisista até reage mal, porque a pessoa doente ou que está em recuperação vai precisar de mais atenção. E como a atenção não vai para ele às vezes até ataca a pessoa que está doente. E isto é muito típico e é muito triste. Eu passei por isto em criança, mas há muitas partilhas de pessoas em que há uma pessoa, aliás, percebe que está a viver com o narcisista precisamente quando fica numa situação de debilidade física, precisa de ser acompanhada em casa, percebem? Essas coisas normais que uma pessoa imagina, pai, estou mesmo doente, parti uma perna, não preciso de ajuda para tomar banho ou isso, e aí o narcisista fica cheio de raiva da pessoa, e isso é visível. Ou ajudar a pessoa, mas com um desprezo tremendo, tipo, não a deixa morrer de fome, faz o básico, mas é como quem dá comida a um cão e vira a cara e segue caminho. E este tipo de frieza e de falta de compaixão dá cabo de uma pessoa, mais do que a perna partida ou a recuperação de uma operação ao coração. É a falta de compaixão, a falta de cuidado, e onde há um narcisista isto nunca está presente. Então, quando uma pessoa cresce com um narcisista em casa, para além das agressões
diretas que o narcisista lhe pode causar. Tem todos os outros desafios da vida, o sofrer de bullying na escola, um desgaste amoroso, sei lá, situações de saúde, todas as situações que fazem parte da vida e que se curam quando a pessoa está num ambiente amoroso. Quando nós crescemos com o narcisista, esse ambiente seguro e amoroso não está presente. Então, o que é que acontece? A pessoa vem da rua para o seu ninho, para o seu lugar seguro para se curar e continua a ser atacada, às vezes ainda mais porque está fragilizada. Então, essas feridas nunca cessaram. Então, não sou só eu a dizer isto, grandes especialistas no tema do trauma, nomeadamente Gabor Maté. Obrigada, Gabor Maté, que tem, é uma pessoa com, há mais, né? Mas ele tem bastante projeção e põe o dedo na ferida neste tema. Aquilo que traumatiza não é o ato em si, de algo que acontece chocante ou muito doloroso, é a falta de ambiente seguro para a pessoa recuperar. Porque nós, efetivamente, naturalmente, somos imperfeitinhos e temos uma capacidade de autocura tremenda. Quando essa cura não acontece, seja físico ou emocional, é porque o ambiente à nossa volta é doente. Imagina uma pessoa parte uma perna, voltamos ao exemplo, mete gesso, as talas, fica com a perna direita e o osso sara bem. O que acontece num ambiente com um narcisista, seja o que for que nos aconteceu na vida, é a gente chega a casa com a perna partida, que pode ser uma ferida emocional, psicológica, whatever. A perna está a tentar sarar bem e ele vai lá dar cacetadas para o osso sarar torto. Percebem? O narcisista é aquele que vai dar pontapés numa perna partida. Não duvidem disto. Isto é real. E eles fazem isto a nível emocional, ou seja, todas as feridas que deviam ter sarado normalmente não saram, ficam tortas e a nossa personalidade começa a se corromper ou a ficar desequilibrada, as nossas emoções, a nossa psique fica desalinhada, não é? Então, de facto, quem na vida adulta se vai, e por isso é que eu falo de cura profunda, quem na vida adulta se vai curar destas feridas, e daí para além do acompanhamento psicológico, fazer trabalho com constelações e ter cursos de desenvolvimento pessoal que dão assim um abanão forte das pessoas, a sensação é que às vezes quase que se tem que se partir novamente o osso onde ele sarou mal para voltar a uni-lo bem. Então nem toda a gente tem coragem ou esperança e fé neste processo para se sarar da forma correta, mas realmente é necessário. Se eu quero realmente estar alinhado e me curar profundamente, eu tenho que ter a coragem de ir mexer naquilo que está desalinhado e às vezes a sensação a nível emocional é que é preciso ir até ao osso. Então, eu depois dessa operação ao coração e de mais coisas que me aconteceram nessa fase, também muito mais, e dessa falta de compaixão, eu acho que passei a estar sempre com o coração aberto, literalmente, a nível emocional, e a sentir tudo, muito, a sentir a tristeza, quer dizer, também sinto, sempre senti a alegria com muita intensidade, mas todas as minhas emoções estavam, imaginem que é como estar sempre com o volume no máximo, né? Então, isto aliado a uma sensibilidade psíquica e energética e mediúnica, também lhe podemos chamar isso, que eu também muito cedo fui convidada para trabalhar no centro espírita, mas isso é outra história, saí de lá com brevidade, porque não me identifiquei, mas como médium de cura, etc. Portanto, são pessoas que enquadram dentro daquelas pessoas que têm o canal aberto, né? Só que esse canal aberto tanto me dá para eu conseguir sentir alegria pelos outros, tipo, ficar super feliz quando acontece algo com alguém que eu gosto, portanto, não sinto inveja, né? Eu sou capaz de sentir muita felicidade pelo outro. Mas também, se acontece algo mal, alguém que eu estou a ver alguém a sofrer, também de sentir a tristeza em mim. Claro que isso me tornou boa terapeuta, mas foi muito cansativo. Tornou-se muito cansativo estar sempre a sentir tudo, não é? Então, para quem me estiver a ouvir ou se conhecerem alguém que diga que é médium ou que tem uma sensibilidade maior energética, as pessoas dizem que são esponjas, que absorvem tudo do ambiente em redor. Muito importante clarificarem se não sofrem de stress pós-traumático complexo. Porquê? Se a pessoa cresceu a sentir-se culpabilizada por coisas que não são sua responsabilidade, corre riscos dentro da família, corre risco de chegar a um ambiente e de sentir que é responsabilidade sua limpar o ambiente todo. Inconscientemente isso pode estar gravado nela.
ou quem cresceu com narcisistas que sabe que a qualquer momento podem estragar o ambiente a toda a gente porque ficam irritados com alguma coisa, ter aquela coisa de estar sempre a animar o narcisista. Sabem, aquelas pessoas que são são super bem dispostas e animação para festas todas. Agora, com aquilo que eu sei, às vezes olho e percebo de onde é que isso vem. Às vezes essas pessoas tiveram de ser o animador da família 24 horas por dia, porque se o narcisista não tivesse animado ou a rir ou bem disposto, ia começar a disparar e a agredir e a manipular as pessoas, não é? Então, pessoas que são super atentas àquilo que se passa à volta delas têm a ver com empatia, mas às vezes não têm a ver só com isso. É um instinto de sobrevivência de todos têm que estar bem, senão isto vai sobrar para mim ou para alguém. Então eu tenho que garantir que todos estão bem, não é? Então é uma hipervigilância em relação a todos os que estão em nosso redor. Isso também vem de traumas profundos. No segundo, estamos no momento do intervalo. Para lá, onde é que eu ia? Do coração, da sensibilidade mediúnica, etc. Outra coisa. As pessoas que sentem demasiada energia dos outros, isso também acontece porque o seu escudo da sua aura está fragilizado. Quem cresce com narcisistas não tem direito a existir. Também não tem direito a se defender, não tem direito a uma série de coisas que devia ter. O narcisista, pai ou mãe, tira o escudo da criança, sabem? De tanto ser invasivo, e isto acontece muitas vezes, volto a dizer, mais tipicamente, mas não sempre com as mães, que invadem a privacidade, está sempre a entrar no quarto dos filhos quando já são adolescentes, por exemplo, ou o criança ou o jovem está a falar com um amigo e é sempre quando essa mãe vem intervir e meter-se na conversa e interrompe. Há aquela sensação de espaço sempre a ser invadido. O que fica treinado na criança é que ela não tem direito a ter um escudo nem o seu espaço privado, porque essa mãe entra a qualquer momento. Uma coisa típica que vos posso dizer em casas com mães narcisistas é ou com traços de narcisismo. Não quer dizer que toda a gente seja mesmo narcisista, mas que tem lá um traço que sempre que a pessoa está sossegada a fazer alguma coisa, nomeadamente está na casa de banho e quer estar sozinha, é nessa altura que entra na casa de banho para ir lá fazer alguma coisa, percebem? E se a pessoa dizer, quer estar sozinho na sanita, sossegada, o que é que tem? Não tem nada, percebem? É uma coisa de entrar e de ser intrusivo no espaço privado da pessoa. E a pessoa nem consegue bem explicar o porquê, mas se sente, não é? E a aura está sempre a ser invadida, não é? Não há esse espaço privado. Então, quando essa pessoa vai para a vida e cresce, e se já tem mais empatia ou mais sensibilidade, é natural que sinta as coisas em excesso à sua volta, porque o seu campo do eu não está bem firmado, não é? Quanto mais tem traumas profundos abertos, porque vai ressoar no trauma e no sofrimento da malta toda que anda por aí, né? Não sei se vocês conhecem pessoas assim, depois também entram numa espécie de delírio espiritual que aquilo não é nada, que estou a sentir não sei o quê. Às vezes também são narcisistas, estão a fazer aquilo para chamar a atenção, não estão a sentir porra nenhuma. Médiuns de cura é diferente. O médium de cura realmente limpa o ambiente. Quando o médium de cura passa, o tradicional, médios de cura às vezes são os bobos da cor, percebem? Não é a malta super espiritual e tal. Às vezes não estão lá a fazer nada, em estarem a usar um candeeiro apagado ou com a luz acesa é a mesma coisa. Luz artificial. Luz verdadeira traz alegria, traz sensibilidade, traz força e traz poder. Muito. Percebem? Muito, 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 muito. Então, pessoas que têm essa presença têm de ter muito cuidado para avaliar se ainda têm algum trauma aberto nelas, se estão feridas, para quê? Para pararem de ser um para-raios de tudo o que é lixo, né? E aí a psicologia tem que intervir, não é só a parte espiritual. Aquilo que me curou e que fez com que eu parasse de sentir tanto sofrimento foi o que eu percebi quando comecei a fazer trabalho espiritual, em que fiz iniciação à terapia multidimensional, terapia através do coração, que cura a alma. Foi aí que eu encontrei a minha paz, porque logo na altura, quando eu fiz essa iniciação, conectei-me a coisas que eu não estava à espera, e como psicóloga eu sou muito analítica, não é? Quer dizer, mesmo que se não fosse psicóloga era, que sou um bocado desconfiada, gosto muito de ver para crer, mas é porque de ter entrado em
contacto com outras dimensões, de perceber o que é isto da multidimensionalidade, ter entrado em contacto com dragões de luz. Isso falarei no outra live, porque efetivamente estou a falar de coisas assim um bocado densas, já estou a ficar um bocado cansada. Isto é o teu respeito, percebem? Tenho que estar, e por vocês também, eu quero estar no meu melhor para falar das coisas, com a vibração lá para cima. Então entrei em contacto com outras dimensões, com os dragões de luz que chegaram até mim e me disseram: olha, Ana, queremos te ajudar a curar da seguinte forma, e tem a ver com curar o nosso campo energético de uma forma muito mais rápida do que a psicologia tradicional. A psicologia tradicional honra muitíssimo tudo o que é, agora neste momento, particularmente falado e exposto sobre o abuso narcísico, sobre o stress pós-traumático complexo, vale ouro, mas todo este processo é lento ou limitado, isto é a minha visão, se nós estivermos a atuar apenas no plano mental. Como vocês veem, por tudo o que eu falei até agora, intervir no plano mental psicológico, reconhecer o que é verdade e mentira, reconhecer as dinâmicas familiares, isto valor e é necessário. No entanto, se o que eu tenho ferido é a minha mente e aquilo que eu estou a usar para me curar continua a ser o aparelho, a minha mente, que está fragilizado, vai ser muito difícil eu sair daqui. Né? Agora, quando eu me ligo a uma espécie de supraconsciência ou a esses mundos multidimensionais, a outras coisas, aí sim eu recebo ajuda, aí sim eu recebo alívio e aí sim eu recebo cura. Cura profunda. Eu tenho que me conectar a outras partes do meu ser e se calhar a outros seres também, para eu realmente dar um salto e transcender as minhas fragilidades e aquilo que me fere. Eu acredito num Deus bondoso e se nós passamos por sofrimento ou estamos com alguma limitação, há de haver sempre a forma de nós, no mínimo, aliviarmos o nosso sofrimento ou aliviarmos os nossos sintomas. Então eu tanto pedi a Deus para parar de sofrer tanto emocionalmente, que efetivamente foi-me enviada a cura cristalina, que eu muito honro, não é? Eu, hoje em dia, para além de ser terapeuta, já formei outras pessoas em cura cristalina, vou voltar a formar quem quiser, a partir de abril de 2024. Fundei a Escola Cristalina que trabalha, e todo o trabalho lá feito é fundado e ancorado nessa vibração, que é uma vibração poderosa, porque não está a trabalhar a espiritualidade daqui. Os dragões são conhecidos por ligarem o céu e a terra. Então, nós pegamos numa vibração que é subtil e nós conseguimos ancorá-la no nosso corpo físico, no nosso corpo mental e no nosso corpo emocional. É a ferramenta de excelência para mim, que eu encontrei para mim, outros terão outras, mas esta foi o que eu encontrei para mim, na qual eu me sinto em casa, sabem? Senti o meu coração a ser acolhido, senti este excesso de abertura cardíaca a ser fechada. Já no passado eu tinha consultado outras pessoas que eu reconhecia, lá está, pela sua mediunidade ou intuição, que me diziam que eu tinha uma característica diferente da maior parte das pessoas, que era a maior parte das pessoas tinha que aprender a abrir o coração e eu tinha que aprender a fechar o meu. E é verdade, não é ter o coração fechado, mas é ter o escudo. Eu sentia em excesso. Da minha visão, muitas pessoas que andam por isso consideram mais introvertidas ou que querem evitar estar noutros ambientes. Por vezes, estar em ambientes onde há muita gente e se sentem mal pode ter a ver com uma hipersensibilidade que ainda não está fortalecida. Porque nós podemos ter esta hipersensibilidade e aprender, que foi isso que eu aprendi a fazer com a vibração cristalina, é como se fosse agora já não há, mas antigamente os rádios antigos havia AM e FM, e nós para sincronizarmos os postos do rádio andávamos ali à volta com um botãozinho. Para quem já não é dessa altura, antigamente era assim. Então, aprender a sintonizar esse botão para quando eu estou a atuar como curadora, nessa hora em que eu estou a atender alguém ou facilitar um curso, eu abro o botão, não é? Mas no meu dia a dia eu baixo o botão, não é? Então sintonizo-me com algo no qual eu estou mais fechada para estar mais protegida. Então a cura cristalina trouxe-me paz ao coração. É uma vibração que trabalha as pessoas que eu acredito que sejam muito próximas
daquilo que se chama a vibração cristalina, que é uma vibração de pureza, de inocência. Posso dizer-vos também da experiência de vários cursos que dei, pessoas que fizeram trabalho comigo de uma forma próxima. Esta vibração também atrai muitos narcisistas. Porquê? Porque o narcisista não consegue sentir realmente, sabem? Não consegue ter aquela empatia que lhes permite sentir as coisas com profundidade. Eles querem, mas eles não conseguem. Né? O castigo deles, entre aspas, é não serem capazes de sentir amor, não é? Ou pelo menos a maior parte do tempo não o conseguem. Então, principalmente nas iniciações e nos cursos de cura cristalina, a vibração está muito lá para cima, porque eu estou a iniciar pessoas e, para além disso, está um grupo todo ele a vibrar na mesma sintonização energética, o que aumenta o volume da coisa. Alguns deles sentem-se ali, finalmente conseguem sentir alguma coisa. Então é mel. Poder sentir é maravilhoso. Poder sentir é uma benção mesmo muito grande. Então, isso é campo da história. Não, a cura cristalina não cura o narcisismo, oferece momentos de alívio que pode torná-los, entre aspas, meio que viciados nisso, o que também não é bom. O que é importante é a pessoa trabalhar isto nela própria. Mas para eu sentir esse amor de verdade e sentir a potência que está no meu coração, eu tenho que baixar as resistências do meu ego, esses mecanismos de defesa. Eu vou agora ver os vossos comentários, ver se eu consigo ver, e vou-vos responder. Tirar as vendas da cara, custa olhar, mas começa outro caminho, exatamente. É chato a gente chegar à conclusão que estamos a ir a quilómetros na direção errada, mas já nos aconteceu a todos, né? Às vezes saímos na saída errada da autoestrada, vamos na conversa e depois quando pensamos o que é que eu estou a fazer aqui? Depois pensei, e agora voltar isto tudo para trás, mas que remédio? É melhor do que continuar a seguir até ao norte se eu quero ir para o Algarve, né? Mas é um choque na altura. Não concordo com dizes, tens amigos que são assim, vais ser igual, cada um se alinha ou não alinha. Sim. As pessoas escolhem com o que é que se querem alinhar, sim. Aquela coisa de diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Não necessariamente, de todo, né? De todo. Nós temos a nossa individualidade onde quer que estejamos, não é? Uhum. Que como homem, em vez de chorar, pois homem não chora, foi pelo fechar o coração, o que me trouxe alguma insensibilidade perante o outro, exatamente. Para além das questões dos traumas ou dos abusos narcísicos, pois há a questão cultural, né? O homem é muito educado para não sentir as coisas com profundidade, mas não ter empatia, na melhor das hipóteses, torna as pessoas mais limitadas e mais estou à procura de uma palavra para não ofender, mas está mais estúpidas, desculpa, não é nada pessoal, sabes que não é em relação ao que tu partilhaste, mas não ter inteligência emocional, tal como o nome indica. Inteligência emocional é o quê? Inteligência, não é? Então a pessoa faz piores escolhas se não tiver a bússola do coração a funcionar bem. As nossas emoções funcionam como bússolas. Uhum. Obrigada pela partilha. Havia aqui outra que me fugiu. Ok. Pior pode haver em pais narcisistas, não podes ser amigo desde que assim não podes namorar com alguém, fazem os pais narcisistas. Se os pais narcisistas fazem isso, de criticarem os filhos em relação a com quem se dão, se vais tornar igual ao outro. Eu acho que não sei se tem a ver necessariamente com narcisismo, mas é desagradável, né? E estão a tirar, independentemente de ser narcisista ou não, quando um pai diz a um filho, dás-te com aquela pessoa, vais te tornar igual a ela, é algo típico, sim, não sei se é narcisista ou não, mas é típico do narcisista estar a projetar o pior no filho ou na filha. Vais por aí, o meu dizia-me, continuas assim, vais ficar igual a não sei quantas, que era uma pessoa mal vista dentro da família, vá. E aliás, eu era criança, portanto, eu estava a anos-luz
da minha maneira de ser, poder estar a ser relacionada com aquela pessoa. Aquilo já era uma maneira de ofender e de magoar e de me dizerem que já estavam a colar a minha imagem à imagem daquela pessoa que eles não gostavam. Não é? Então, quando um pai faz isto a um filho e pronto, e é um padrão, né? Faz isso recorrentemente, pode ser já uma forma de estar a humilhar e de dizerem, entre várias coisas, não confio em ti, e que acreditam que tu facilmente te podes tornar igual a uma pessoa que eles não gostam. Portanto, é ofensivo e é humilhante, não é? No mínimo é ofensivo e humilhante. E pronto, pais narcisistas são muito bons em terem várias técnicas para fazer essas coisas. Sim, Albina, coisas duras para refletir e absorver, abrir portas para ver de verdade, não pôr paninhos quentes no que foi. Sim, porque mesmo no processo de perdão profundo, e eu gosto de pensar que perdoei tudo. E de facto, o que eu sinto pelo meu pai é amor, apesar de coisas que se passaram. Ele agora já partiu para o outro lado, a minha mãe também. Eu só sinto amor. Mas claro que já estive zangada, né? Óbvio, né? Uma pessoa está a ser magoada, é natural que fique zangada, né? Então eu acho que esse próprio caminho até ao perdão só acontece perdão de verdade, não é? Não é aquela coisa de maquilhagem que não é real e profunda. O perdão de verdade acontece quando eu também reconheço a dimensão daquilo que me foi feito do dano que me causou. Porque se eu estou a não querer olhar para o que uma pessoa me fez e digo que a perdoei, eu estou a perdoá-la do quê? Eu ainda nem percebi o que é que ela me fez, né? Então, quando eu tenho coragem de olhar para o que aquela pessoa me fez, a primeira coisa é natural que venha revolta ou tristeza, etc., durante mais ou menos tempo, e o processo de cada um é o processo de cada um. Normalmente o perdão profundo vem à medida que nós conseguimos ultrapassar essas limitações que nos aconteceram, né? As coisas têm fases. No final disso tudo vem o perdão. E aí, quando eu reconheço a dimensão do que me foi feito, sem estar a desviar o olhar, e eu consigo perdoar, aí sim o perdão também é incondicional. E eu gosto de acreditar que essa pessoa, estando ainda na Terra ou no plano da alma, que também se sinta incondicionalmente perdoada, que do outro lado também não fique a pensar, ela perdoou, mas ela ainda não viu o que eu fiz. Quer dizer, o narcisista pode não ter consciência disto, mas eu acredito no plano da alma, mesmo que não seja em vida, que acabe eventualmente por ter essa consciência, que se sinta efetivamente perdoado, não é? Mas eu só posso perdoar a verdade. Eu só posso dizer que amo a verdade. Eu só posso dizer que perdoo a verdade. E olhar para a verdade é complicado, mas a verdade liberta, né? E liberta-me a mim e liberta o outro, certo? É uma tendência natural, sejamos crianças ou adultos, para não termos conflitos ou para não nos chatearmos com alguém. Vou deixar passar, também não foi assim tão grave, ou estava num dia mau, mas a verdade é que às vezes foi mesmo grave, né? E o que é que acontece? Se eu sou soberano, todos nós somos soberanos sobre nós mesmos. Se eu permito que fique uma agressão, um roubo, uma mágoa gravada na minha aura, e eu digo, não fazes mal e pronto, ela fica lá. Não é? Eu tenho que dizer, eu não quero aqui esta batata podre ao pé da minha cabeça, eu tenho que tirar, mas por isso eu tenho que reconhecer que aquilo é uma batata podre, que aquilo é mau, né? É uma toxina que fica na minha energia, eu tenho que atirar. Porque se eu não atiro, se eu não olho para aquilo que aconteceu e eu não tiro aquilo, não sei porque é que fui buscar a imagem da batata, mas pronto, se eu não atiro, o que é que acontece? Funciona como um imã. Eu depois continuo a deixar. Qual é o sinal que eu tenho gravado na minha aura, campo energético, o que quiserem? Pode vir mais disto que eu deixo, né? Mas a da altura tenho uma colónia, tenho um batatal à volta da minha cabeça e não percebo, eu não sei porque é que as pessoas me estão sempre a tratar mal. Eu não sei porque é que isto me está sempre a acontecer. Então eu permito, não é? Atenção, que a questão do permitir tem muito que se lhe diga. Em criança nós não permitimos nem deixamos de permitir. Em criança, aquilo que nos atiram para cima é aquilo que a gente vai gramar. Né? Nós não podemos. Por isso é que os traumas de infância são tão fortes e tão profundos, porque eu não posso fugir de casa, eu preciso de abrigo, eu preciso de alimentação e mais importante que tudo isto,
e que parece que a malta anda um bocado esquecida, que isso é uma necessidade humana do amor. Eu preciso de ser amado pelos meus pais. Isso é uma necessidade básica do ser humano. Né? O terror de não ser amado por um pai ou por uma mãe, mesmo a nível inconsciente, instintivo, mamífero, mete a cria em risco de vida. Né? Se eu não sou amado pelo pai e pela mãe, não vou ter abrigo, não vou ter comida, eu morro. O meu pai e a minha mãe têm que me amar. E a criança pode viver e crescer a vida inteira a ver se agrada ao pai e à mãe, percebem? Para ver se recebe esse amor, porque é uma questão de sobrevivência. E com isso pode esmagar completamente a essência dela pelo caminho. Né? Pode-se aliar com o agressor. Né? Isto acontece em famílias assim tóxicas, né? Aquela coisa é muito comum no, na pessoa que diz, foi só brincar, foi uma brincadeira, e depois estão sempre a humilhar alguém da família ou alguém que está sempre a humilhar todos os da família. Não leves a mal, foi só uma brincadeira, estás assim para quê? Né? E a dada altura a criança percebe, bem, a melhor maneira de eu não ser agredida é eu rir-me com ele, assim não vai sobrar para mim. Isto são coisas que nós não decidimos com muita consciência, são dinâmicas de relacionamento que nós aprendemos naturalmente por imitação. Vou-me ligar ao gozão e vou gozar também, que é para estar safo e a mim não me acontece nada. Não é? E de repente esta criança está-se a ligar ao agressor. Chega a adulto, chega à terapia, Ana, aconteceu-me isto, aquilo outro, depois vai saber ou num curso ou numa constelação ou nas terapias, mas tu já reparaste também és agressor. Tu fizeste aliança com o agressor. Dói olhar, dói, mas é a melhor forma de tu parares de ser agressor, não é? É que tu vês em que momentos da tua vida com o que é que tu foste fazendo alianças. Também pode acontecer o contrário. Não, um pai narcisista, por exemplo assim, um pai narcisista, uma mãe que não é. O pai está sempre a humilhar a mãe, ou pronto, subtilmente, mas a mãe está submissa. Também acontece muito ao contrário, atenção, isto não é uma questão de géneros. Homens completamente manipulados pelas mulheres narcisistas, que são as grandes vítimas e as salvadoras da família. Muito comum também. A criança pode querer aliar-se à mãe no sentido de salvar a mãe e vai estar a vida toda em luta com o pai, ela é que vai gramar com o pai, a mãe não se defende e vai ser um adulto ou uma adulta que vai passar o resto da vida a querer salvar mulheres ou salvar, se for homem, pode se envolver em relacionamentos com mulheres que não estão bem porque as quer salvar, porque ainda está presa aquela coisa que é salvar a mãe. Se forem mulheres, podem confundir um pouco as relações de amizade com estas questões de eu também querer ajudar a mãe. Então, isto é um filme sem fim. O fazer esta limpeza até a origem da nossa vida e arrumar as coisas. O trabalho energético ajuda. Eu falo da cura cristalina porque é a minha menina do meu coração que muito me ajudou. E existem tantas outras que fazem tanto bem, né? Feitas por terapeutas presentes em si. Não é a terapia por si só que faz milagres. Está a sair da boca de alguém, das mãos, do campo energético, aquela pessoa tem de ser íntegra. Portanto, não é a mesma coisa que tomar um comprimido. Percebem? O comprimido, se calhar, é independente do médico, né? Mas uma terapia energética depende de quem a está a facilitar. E aqui eu sou muito, lá está, avaliadora, observadora, nem tudo é a mesma coisa. As terapias diferem consoante nas mãos e na alma e no ser do terapeuta em que se encontram. Porque muitos acabam a traumatizar as pessoas. Porquê? Porque não têm conhecimento desta parte psicológica toda que eu estou aqui a falar, que é tão fundamental. Sobre isto posso falar horas sem fim. Não sei se tem mais alguma questão que me queiram colocar. Eu sinto de ir encerrando. Se quiserem força, fica aqui mais uns minutinhos. Muito obrigada a todos os que estiveram a ouvir. Muito obrigada a todos aqueles que ainda vão chegar a ouvir. Sei que eu relaciono muitas coisas com muitas coisas, mas o ser humano é assim muito maravilhoso e tudo está ligado a tudo e há sempre muita coisa para dizer sobre tudo. Dizer que aquilo que eu considero e da minha experiência pessoal que me ajudou a transcender as minhas dores e eu conhecer melhor foi psicologia, especificamente esta questão das dinâmicas familiares, também era a minha área da terapia familiar. Sinceramente, minha visão pessoal
trabalho clínico sem se ter uma abordagem familiar é muito limitado nos resultados que se vão alcançar. Uma pessoa não adoece sozinha, tem que se olhar para todo o sistema, ok? E a questão do abuso narcísico, stress pós-traumático complexo é chave. Stress pós-traumático complexo é tipo o emblema dos depressivos funcionais que andam por aí, dos ansiosos funcionais que andam por aí. Muitas vezes que são pessoas extraordinárias, são as pessoas que mais dão aos outros e que precisam também de uma atenção especial, mas de quem sabe muito bem do que é que está a falar, o que é que está a trabalhar. Senão vai fazer terapia e ainda se vai irritar a meio do caminho. E a cura cristalina, para mim, existem outras terapias energéticas e espirituais que eu reconheço e valorizo. A cura cristalina, neste trabalho específico com a sensibilidade do coração, é algo muito específico mesmo e é extraordinário para trabalhar com crianças. Eu farei uma live em breve sobre isto também, sobre o trabalho com as crianças e os milagres que operam na vida das crianças, às vezes só com uma ação com a cura cristalina. É quase o recordá-las e realinhá-las com a vibração que é mais natural nelas, tipo, eu posso estar sintonizada aqui. Sim, podes. Às vezes é só isto e, bem, mais falarei sobre isso. É muito incrível. Obrigada, Albina, e Ana Luísa. E sim, Albina, ser direta é a solução, temos que ser. Também se queremos uma cura mais direta e mais rápida, convencemos diretos. E mexer com as resistências, sim. Sim, é um trabalho provocador e compassivo, diria, aquele que eu faço. Provocar, mas sempre com muito amor por trás para a pessoa sentir-se apoiada nos seus confrontos, não é? O caminho é da pessoa. Eu aqui vou fazer de guia turístico dentro dos labirintos da mente e da sensibilidade emocional e multidimensional da pessoa, mas a viagem é dela. O ser humano é soberano sobre si próprio. Obrigada a todos e até breve. Beijinhos. Com passo provocativo, exatamente. Olá, Romana, adeus, Romana, estava mesmo a sair. Beijocas. Obrigada, queridos.